Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional e nesse vídeo eu quero falar sobre a estreia do Internacional aqui em Medellín na Copa Libertadores da América. Jogo hoje à noite contra o Independiente Medellín e os bastidores da preparação do Inter, do clima na concentração e muito mais. O Mano deve mudar o time em relação ao empate contra o Caxias na semifinal do Campeonato Gaúcho. 4 de abril, aniversário do Internacional e também o último dia da janela de transferências internacional. O que o Inter pode nos surpreender hoje? Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, e nesse vídeo eu quero começar reforçando o convite para vocês. Cobertura que está rolando aqui direto da Colômbia, onde o Inter está em Medellín, jogo de estreia da Copa Libertadores, Inter Independiente Medellín, segue rolando aqui no canal, vocês têm visto, né? Tenho postado algum conteúdo, bastidores para vocês, lá no Insta também tá rolando muita coisa bacana nos stories, então passa lá, me segue, não vai perder nada dessa cobertura colorada aqui direto da Colômbia, beleza? Quero começar falando justamente sobre o jogo, né? Afinal, ele se sobrepõe a tudo, na minha concepção hoje, né? Apesar de, claro, termos um fato importante, que é o começo, ou melhor, o fim, o último dia da janela de transferências internacional aqui para o Brasil. O Internacional, gente, ele deve mudar o time em relação ao empate contra o Caxias 1-1 no Beira-Rio, que foi o último jogo que o Internacional esteve em campo. O Inter deve ter a presença de Johnny, que não esteve no fim de semana passado por conta da convocação para a seleção norte-americana. Mas o Inter entende que o Independiente Medellín hoje vai deixar muitos espaços e que por isso um primeiro homem de meio campo, como é Baralhas, como é o Campanharo que está chegando agora, talvez não seja tão necessário. O Inter precisa ocupar melhor esses espaços que vai deixar o Medellín, que chega pressionado, né, não vence há 2 jogos, né, 2 empates no campeonato local, ocupa a 11ª colocação do campeonato colombiano, é um time que abriu mão do campeonato nacional para se dedicar à Copa Libertadores da América. Eles passaram por 2 eliminatórias na pré-Libertadores, chegam então com muita fome para esse confronto aqui em Medellín. O Internacional, gente, ele deve ter Johnny como novidade no meio-campo na vaga do Baralhas. No mais, não imagino outras mudanças. O time que o Mano esboçou ontem num treino fechado aqui no CT do Atlético Nacional foi Kehler no gol, Bustos, Mercado, Vitão e o Tauan Lara, lembrando que o René está fora com uma lesão. O Johnny com o Depena, Maurício, Alan Patrick e Wanderson, e na frente o Luiz Adriano, com o Pedro Henrique ainda ficando no banco de reservas. O Inter entende que o Medellín vai pressionar muito no começo do jogo, buscando a vitória. O Atanásio Girardot, que é o estádio, né, e palco do jogo, deve receber 20 mil torcedores do Atlético, do Independiente Medellín. Uma curiosidade, né, eles dividem o estádio com o Atlético Nacional. Uma parte do estádio é toda pintada, né, com lojas oficiais do Atlético Nacional, e a outra parte, né, do Independiente de Medellín. É um time então que tem desfalques, né? O Jim, como eles chamam aqui, né? O Independiente Medellín, mas eles enxergam também que esta é a possibilidade de classificação para umas oitavas de final de Libertadores. Tirar pontos do Internacional e fazer a sua parte como mandante para aí ver onde as coisas vão parar lá quando chegarmos à última rodada da fase classificatória, mas eles apostam muito numa vitória contra o Internacional, até porque sabem também que o Inter não vive os seus melhores momentos. Já deixa aqui no comentário a tua opinião sobre o jogo, sobre a escalação do Internacional, e não esquece de dar o teu palpite certeiro, hein? KTO.com, minha parceira que está proporcionando essa cobertura internacional. Então eu sempre digo, tu gosta do meu trabalho, tu tem que fazer o teu cadastro em KTO.com, né? Usando o cupom COLAR, tu ganha 20% de free bet no teu primeiro depósito. Hoje tem estreia do Inter na Libertadores, tem estreias de outros times brasileiros, tem Sul-Americana, a Champions League está voltando aí no mês de abril, então não perde nada na KTO.com. Hoje é o último dia da janela de transferências internacional, né? Mas não significa que o Inter não vá contratar depois disso. Até porque os 2 reforços que estão encaminhados, eles jogam no Brasil. Jean Dias, do Caxias, esse praticamente contratado, eu só não estou dizendo que está 100%, porque ele não posou com a camiseta, não tem post oficial do clube, mas até aqui na concentração do Inter, o Inter já trata ele como um jogador
colorado. Jean Dias, 32 anos, atacante de lado. O Inter entende que ele é um cara intenso, que dá volume ao jogo e que por isso está sendo contratado, até para que o Mano tenha alternativas de escalar o time com 2 extremas e não ficar sem alternativas no banco. O Inter entende que os guris cumpriram o seu papel, o Estevão, Lucas Ramos, o próprio Luca, mas que para agora, né, Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil, precisa de um elenco um pouco mais encorpado, né, para que dê conta do recado nas competições que o Inter vai disputar durante o ano. E o Jean Dias chega, né, com essa ideia. O Inter entende que ele vai agregar dentro do que o Inter tem aqui atualmente no seu plantel. O Gabriel Barros é outro. O Inter trabalha muito forte para anunciar esse jogador, 21 anos de idade, que está no Ituano desde o ano passado, fez uma ótima Série B com o Ituano, fez uma boa competição no Paulistão também, sendo um dos destaques. O Fortaleza e o Santos procuraram informações sobre esse jogador. Paulistão que teve várias surpresas esse ano, né? O Água Santa está na final, venceu o jogo de ida contra o Palmeiras, então teve aí o próprio Ituano, né, que eliminou o Corinthians dentro da Neoquímica Arena. Então o Inter está de olho nesse mercado paulista, que pode trazer algumas boas peças para o Internacional. Outra situação, gente, que não dá para descartar, por mais que seja difícil nesse momento, é a do Agustin Martegani. Eu sei que o empresário já deu algumas declarações, dizendo que o negócio está caído, que não tem chance, né? Afinal, o São Lourenço parece meio irredutível, mas o Inter tenta muito esse jogador. Há uma convicção nele de que ele poderia ajeitar o meio-campo do Internacional, sendo um jogador também de idade, né, de 23 anos, que poderia se valorizar e ser vendido depois por um valor maior do que o Inter está pagando. O Inter fez uma proposta de 3 e 4 milhões de dólares, entre 3 e 4 milhões de dólares, não foi aceita pelo São Lourenço. O São Lourenço joga hoje, né, na Copa Sul-Americana na Venezuela. Então não sei se vai dar tempo, né, para a fase de grupos da Libertadores, apesar de que o Inter tem um prazo, né? Se fala na terceira rodada do campeonato, né? Para que os jogadores que estejam na lista de boa-fé da Conmebol, onde o Inter apresentou provas, né, de que está negociando, eles possam entrar durante a competição sem necessariamente estarem relacionados para o jogo de hoje. Então, são os 3 nomes que o Inter gostaria de fechar a lista de inscritos, né? O Inter enviou ontem uma lista de 50 nomes, faltaram 3, e o que me disseram é isso, é Jean Dias, o Gabriel Barros e o Martegani, o sonho que o Inter queria. O Inter queria também o Ener Valencia, né? Só que o Fenerbahçe não vai liberar esse jogador. O Inter tentou uma liberação imediata desse jogador, né? O grande reforço do Inter para 2023, mas o Fenerbahçe disse que não libera de forma antecipada, porque mantém, né, nutre a esperança de renovar o contrato com ele. E ele também é o artilheiro da equipe, né, no campeonato local. Por mais que o Fenerbahçe tenha ficado para trás aí na disputa com o Galatasaray, eles ainda acreditam que possam chegar, né, longe na Copa. No Campeonato Turco, para classificar para a Champions League do ano que vem. O Fenerbahçe, que disputou a Liga Europa e foi eliminado, né, pelo Sevilha. A gente acompanhou esse jogo por aqui. Então é isso, gente. O Inter está muito forte no mercado. O presidente Barcelos vai conceder uma entrevista hoje, às 11 horas no horário da Colômbia, 1 hora horário de Brasília. Estaremos com Vozes do Gigante ao vivo, direto da concentração do Internacional, trazendo todos esses bastidores. Então estejam conosco. Não esquece de deixar o teu like, te inscrever e ficar por dentro de tudo que está rolando por aqui. Aquele abraço, gente. Tamo junto. Tchau.